Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós iremos continuar nossa sequência de vídeos sobre os biomas brasileiros. Hoje nós iremos falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o cenário onde a história moderna do Brasil começou, quando as caravelas europeias encostaram no nosso litoral, lá no ano de 1500. A primeira grande barreira e o primeiro grande tesouro que eles encontraram foi essa floresta. Originalmente, ela cobria cerca de 15% de todo o território nacional, uma área superior a 1.300.000 km², o que equivale a duas vezes o tamanho de um país como a França. A sua extensão é impressionante. Ela desce pelo litoral brasileiro, abraçando 17 estados, começando lá em cima no Rio Grande do Norte e descendo sem interrupções até o Rio Grande do Sul. Além disso, ela não respeita as fronteiras. Ela avança para o interior do continente para outros países, como a Argentina e o leste do Paraguai. Mas para entender como a floresta consegue estender por tantos lugares diferentes, nós precisamos olhar para cima e entender o clima que alimenta toda essa vida. O grande motor que faz a Mata Atlântica funcionar é o clima tropical úmido. E a receita para isso envolve dois ingredientes principais: o Oceano Atlântico e as montanhas. O litoral brasileiro é marcado por um relevo muito acidentado, cheio de serras e cadeias de montanha que os geógrafos chamam de mares de morros. Porque olhando de cima, os morros redondos parecem grandes ondas verdes. O oceano evapora e manda massas de ar carregadas de umidade para o continente. Quando essas nuvens pesadas tentam entrar no Brasil, elas esbarram de frente nesses paredões montanhosos, a nuvem não consegue passar, fica presa ali, condensa e desaba em forma de temporais. É por isso que chove tanto nessa região. Em alguns pontos de serra, o volume de água pode passar dos incríveis 4.000 litros por metro cúbico em um ano. E como a floresta é muito comprida, indo do nordeste ao sul, ela acaba criando microclimas. Então, você consegue encontrar o calor do tropical litorâneo, o clima tropical de altitude nas serras e até o frio do clima subtropical lá do sul do país. E toda essa água precisa ir para algum lugar. E é aí que a floresta mostra sua importância vital para nós. As montanhas da Mata Atlântica funcionam como grandes caixas de águas naturais. A chuva bate nas folhas, escorre pelos troncos e infiltra devagar na terra, alimentando nascentes que formam bacias hidrográficas gigantes, como a do Rio Paraíba do Sul e do Rio Paraná. Então, para termos a ideia do peso disso, a água que sai da torneira de cerca de 145 milhões de pessoas, incluindo as maiores cidades do país, depende diretamente da saúde dessa floresta. Agora, prestando atenção em um detalhe perigoso sobre o solo, como chove demais e o relevo é muito inclinado, a terra costuma ser muito rasa. Além disso, a copa das árvores é tão fechada que o sol quase não bate no chão, deixando o solo sempre úmido, escuro e ácido. Isso significa que as raízes das grandes árvores não conseguem ir muito fundo. Elas ficam agarradas na superfície, segurando a terra como uma grande rede. Então, quando o ser humano ele vai lá e desmata a encosta de um morro, por exemplo, ele tira essa rede de proteção. E sem as raízes, o solo raso ele encharca com a chuva e acontece o que vemos todos os anos nos noticiários: os deslizamentos de terra que soterram bairros inteiros. Do ponto de vista botânico, a principal cara da Mata Atlântica é o que chamamos de floresta ombrófila densa. Ombrófila significa amiga das chuvas e densa porque as árvores crescem muito coladas umas nas outras. As plantas aqui são latifoliadas, com folhas largas para tentar capturar pouca luz que entra e perenes, ou seja, estão sempre verdes e não perdem as folhas no outono porque não existe época de seca para elas. As árvores gigantes, como o jequitibá rosa, que podem passar dos 40 metros de altura, juntam suas copas lá no alto e formam um verdadeiro telhado contínuo, chamado de dossel. Como o chão da floresta é escuro e a competição por luz é brutal, a natureza deu um jeito genial de aproveitar o espaço. Então, milhares de plantas decidiram morar no segundo andar da floresta. São as plantas chamadas de epífitas, como as orquídeas, os musgos e as bromélias. Elas nascem e vivem grudadas nos troncos e galhos altos das árvores apenas para pegar sol, sem roubar os nutrientes da árvore hospedeira. As bromélias, por exemplo, chegam com a água da chuva no meio de suas folhas, criando mini piscinas nas alturas onde sapos e insetos vivem a vida inteira sem nunca precisar descer para o chão. Ao contrário da Amazônia, por exemplo, a Mata Atlântica não é só feita de floresta densa e fechada. Na verdade,
Ela é um domínio enorme que abraça e conecta vários ecossistemas diferentes, chamados de ecossistemas associados. Onde o rio encontra o mar, nós temos os manguezais. Eles se formam em solos lodosos, cheios de sal e com pouco oxigênio, forçando as plantas a colocar as suas raízes para fora da água para respirar. Os mangues são essenciais porque funcionam como um berçário do oceano, onde peixes e caranguejos vão se reproduzir em segurança. Ao lado, na areia da praia, nós temos as restingas. É uma vegetação que aguenta sol forte, vento, sal e o solo arenoso. E a função dela é segurar a areia das dunas para que o mar não avance sobre as cidades costeiras. E se formos entrando em direção ao sul do Brasil, onde o clima fica muito mais frio, a floresta muda de cara completamente. Na mata de araucárias, com pinheiros e invernos com geadas. Todos esses ambientes, das praias quentes até as montanhas geladas, fazem parte desse mesmo bioma. O resultado dessa mistura de montanhas, praias e florestas é uma explosão de vida que a ciência internacional classificou como um hotspot. Um hotspot é uma região que possui uma riqueza biológica gigantesca, única no planeta, mas que está correndo um risco extremo de desaparecer. A flora da Mata Atlântica conta com cerca de 20 mil espécies de plantas. Então, para ter uma noção, isso é mais do que existe em toda a América do Norte e na Europa inteira. Desse total, umas 8 mil espécies são endêmicas, ou seja, só existem lá e em nenhum outro lugar do mundo. A fauna abrigando desde grandes predadores, como a onça-pintada e a jaguatirica, até uma quantidade absurda de aves e anfíbios. Aliás, os sapos e as rãs são os grandes especialistas dessa floresta. Como eles respiram em parte pela pele e precisam de umidade, eles encontram o melhor lugar nesse clima chuvoso. Toda essa beleza natural nos traz a parte mais crítica e urgente da nossa alma. A Mata Atlântica teve o grande azar de estar exatamente no local onde os europeus chegaram e onde o Brasil decidiu construir a sua economia. Por mais de 5 séculos, o bioma foi duramente castigado pelos grandes ciclos econômicos da nossa história. Primeiro, a mata foi derrubada para a extração do pau-brasil, árvore que deu nome ao nosso país e que quase sumiu do mapa. Depois, vieram os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste, a mineração do ouro em Minas Gerais, que desmatou margens dos rios inteiras, e a explosão das 19 fazendas de café, rasgando o interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. O golpe final veio com a industrialização e a urbanização moderna. E hoje, 72% de toda a população brasileira mora em cima do que antes era floresta. Foram construídas as maiores metrópoles, rodovias e indústrias do Brasil, gerando 80% do produto interno bruto do país, mas cobrando um preço horrível. O resultado dessa ocupação histórica é que hoje restam aproximadamente 12% da Mata Atlântica original, sendo que áreas realmente maduras e muito preservadas representam apenas uns 8%. Então, se notar, a maior parte do que sobrou vivo está localizado no alto das grandes serras, como a Serra do Mar. Isso não aconteceu porque os exploradores quiseram preservar, mas sim porque o relevo era tão inclinado e perigoso que os tratores e a agricultura não conseguiam chegar lá. O grande problema ambiental que enfrentamos hoje é a fragmentação. O que restou da mata não está junto. São como várias ilhas de floresta cercadas por asfalto, pasto ou cidade. Se um animal precisa cruzar de um pedaço de mato para o outro em busca de comida ou reprodução, ele corre o risco de ser atropelado na rodovia. A grande solução que os biólogos estão aplicando são os corredores ecológicos, que consistem em replantar árvores de forma estratégica para criar pontes verdes que ligam um pedaço de floresta ao outro, permitindo que a vida volte a circular. Proteger a Mata Atlântica é garantir a regulação das temperaturas nas cidades, evitar tragédias climáticas e entre outros diversos benefícios. E por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.